Neste momento são 18 horas e 14 minutos, contando com a presença dos vereadores, declaro aberta esta sessão ordinária do dia 9 de setembro de 2024. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Cumprimento aqui os senhores vereadores e vereadoras, as pessoas presentes no plenário, nossos colegas servidores, a pessoa do Adriano Parnoff, todo o pessoal do sindicato, seu Rubilídio Tati, também sempre presente, a pessoa do Dr. Marco Antônio Iser, todos os nossos assessores, bem como a nossa diretora, Marília, as demais pessoas aqui presentes no plenário. Justificar aqui a ausência do vereador Gelson Moura por motivo de saúde. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 2 de setembro de 2024. Solicito agora ao vereador Deus Silas Petri, primeiro secretário da Casa, para que faça a leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cira, aos assessores da Casa que nos acompanham nos trabalhos no dia de hoje, a comunidade em geral, também a diretoria dos sindicatos da prefeitura e que está fazendo presente, também trazendo suas reivindicações para nós estarmos apoiando. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 260, de 2024. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 134, de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, seguem anexos os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2025, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo para a elaboração da proposta orçamentária anual, bem como cópia do cálculo atuarial do regime próprio da Previdência do município. Sendo que se apresenta para o momento e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 264, de 2024. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 135, de 2024, que inclui ação em unidade orçamentária em programa no plano plurianual para os exercícios de 2022 a 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, autoriza a abertura de créditos especiais no montante de R$ 162.231,73, autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 50.000 e da outras providências. Projeto de Lei número 136, 2024, que inclui a promoção da Feira da Produção 2025 no calendário oficial de eventos de 2025 e da outras providências, sendo que se apresenta para o momento e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Voto de pesar de autoria do vereador Valceni Goulart. O vereador que esta subscreve propõe que, após ouvido do outro plenário, a mesa diretora desta Casa Legislativa consigne em ato um voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Fernando Schipper, ocorrido nesta terça-feira, dia 3 de setembro de 2024, aos 79 anos de idade. Luiz foi funcionário público e também proprietário da famosa Lancheria Palhoça, que em muitos anos foi ponto de encontro de várias gerações que ali passavam. O Bar Palhoça funcionou por vários anos, com um atendimento sempre carinhoso de seu Luiz, sua esposa e mais tarde com o envolvimento de toda a família. Luiz era viúvo de Maria Edith de Lima Schipper, em memória, e deixa enlutados os filhos Sandro Schipper e família, Leandro Schipper e família, André Schipper e família, os netos Leonardo, Renato, Fernanda, Rafaela, Bárbara, os irmãos, cunhados, sobrinhos e demais parentes. Requer ainda o envio de correspondência aos familiares enlutados, comunicando-lhes este voto. Veracruz, 3 de setembro de 2024, vereador proponente, então, vereador Valceni Goulart. Voto de pesar de autoria do vereador Martin Fernando Nila.
O vereador que esta subscreve propõe que, após ouvido do outro plenário, que a mesa diretora desta Casa Legislativa consigne em ato um voto de pesar pelo falecimento da senhora Nora Blanca, ocorrido no dia 2 de setembro do ano corrente, aos 94 anos. Nora era viúva de Fridolino Blanc e deixa enlutados a filha Darcy Nair Krause, genro Valmor Krause, in memoriam, os netos Márcio Roni Krause e família, Charles Derli Krause e filha, Margit Laci Krause Padilha e família, os bisnetos Thaís Eduarda Padilha, Stephanie Luiz Krause, Ricardo Krause, Letícia Krause, Leonardo Krause, a irmã Vale Rodrigues e família, sobrinhas e demais familiares e amigos. Requer ainda o envio de correspondência aos familiares enlutados, comunicando-lhes este voto. Veracruz, 9 de setembro de 2024, vereador proponente, então, vereador Martin. Voto de pesar de autoria do vereador Valceni Goulart. O vereador que esta subscreve propõe que, após ouvido do outro plenário, que a mesa diretora desta Casa Legislativa consigne em ato um voto de pesar pelo falecimento da senhora Eliana Dalves Figueiredo, ocorrido sábado, 7 de setembro de 2024, aos 64 anos de idade. Eliana deixa enlutados o esposo Antônio Alderi de Oliveira, o filho Adroaldo Luiz Lopes e esposa Janete Rodrigues Padilha, as netas Tatiana Thaís Lopes e esposo Anderson Pape, Maiara Thaís Lopes, os pais Inestina Soares, em memória, e Aládio Figueiredo, em memória, demais familiares e amigos. Requer ainda o envio de correspondência aos familiares enlutados, comunicando-lhes este voto. Veracruz, 9 de setembro de 2024, vereador proponente, então, vereador Valceni Goulart. Indicações que deram entrada na casa. Indicação número 155 de 2024, de autoria do vereador Ludwig Conrad, propondo que, após a aprovação do plenário, a mesa diretora envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, juntamente com o Departamento de Trânsito, realize a repintura das demarcações das vagas de estacionamento na Avenida Nestor Frederico Ren, com início em frente à Prefeitura até o Banrisul. Indicação número 156, 2024, de autoria do vereador Flávio Schink, propondo que, após a aprovação do plenário, a mesa diretora envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, juntamente do órgão responsável, estude a possibilidade de realizar limpeza e manutenção da Boca de Lobo, localizada na esquina da LS Informática, na rua Dr. Pedro Miller. Indicação número 157, de 2024, de autoria do vereador Flávio Schink, propondo que, após a aprovação do plenário, que a mesa diretora envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, juntamente ao órgão responsável, estude a possibilidade de instalar tachões na entrada do loteamento Vila Teresa, próximo ao Miller Supermercados. Indicação número 158, de 2024, de autoria do vereador Flávio Schink, propondo que, após a aprovação do plenário, a mesa diretora envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, juntamente do órgão responsável, estude a possibilidade de pavimentar, calçar o corredor Leopold, localizado em linha Capão. Indicação número 159, de 2024, de autoria do vereador Gelson Fernandes de Moura, propondo que, após a aprovação do plenário, que a mesa diretora envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando que estude a possibilidade de uma escola de educação infantil no bairro Belo Horizonte. Indicação número 160, de 2024, do vereador Silas Petri, propondo que, após a aprovação do plenário, a mesa diretora envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a colocação de iluminação pública no corredor Sandfels, Alto Dona Josefa. Indicação número 161, de 2024, de autoria do vereador Valceni Goulart, propondo que, após a aprovação do plenário, que a mesa diretora envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, junto da Secretaria de Obras, estude a possibilidade de pavimentação com PAVS na estrada de linha Dona Josefa, quem nele entra pela rodovia 287 até o antigo colégio municipal, após o restaurante Refúgio da Figueira. Indicação número 162, 2024, de autoria do vereador Valceni Goulart, propondo que, após a aprovação do plenário, a mesa diretora envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, junto da Secretaria de Obras e o Departamento de Trânsito, estude a possibilidade de implantar placas de sinalização dos pontos turísticos do município de um tamanho razoável para ser visto e lido mesmo para quem transita em veículos.
Indicação número 163, de 2024, de autoria do vereador Valceni Goulart, propondo que, após a aprovação do plenário, que a mesa diretora envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, junto da Secretaria de Obras, estude a possibilidade de implantar containers de recolhimento de lixo em todas as localidades do interior, e ainda que se estenda a coleta semanal a estas localidades. Indicação número 164, 2024, de autoria do vereador Valceni Goulart, propondo que, após a aprovação do plenário, que a mesa diretora envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, junto da Secretaria de Obras e o Departamento de Iluminação Pública, estude a possibilidade de implantar iluminação pública no trecho do Cantinho Colonial até a saída em Dona Josefa, nas proximidades do restaurante Refúgio da Figueira. Pedido de providência que deu entrada, pedido de providência número 038, 2024, de autoria da vereadora Cira Maria Gassen Kaufmann, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora solicite ao senhor prefeito municipal e ao órgão responsável para que realize a manutenção da estação de tratamento de esgoto localizada na rua Leopoldo Friedrich, no bairro Bom Jesus. Moção de repúdio número 005, de 2024, de autoria dos vereadores Martin Nilan, Flávio Schink, Paulo de Oliveira, Vanella Helfer, Gelson Moura, Silas Petri, Luiz Carlos Souza, Ludwig Conrad, Valceni Goulart, Marcelo Henrique de Carvalho e Cira Kaufmann, propondo que, após ouvido do plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo consigne em ata uma moção de repúdio ao Congresso Nacional contra a proposta de emenda à Constituição PEC 66 de 2023, que trata da reforma da Previdência dos servidores públicos. Ofício número 01 de 2024, Veracruz, 9 de setembro de 2024. A Vossa Senhoria Martin Fernando Nilan, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: convite para a 5ª Gincana de Ferraz. Senhor presidente, a comissão organizadora da 5ª Gincana de Ferraz tem o prazer de convidá-lo e, em seu nome, estender os convites aos demais vereadores desta cidade para prestigiar as atrações do evento que ocorre nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2024. A cerimônia oficial de abertura ocorrerá no dia 20 de setembro de 2024, às 19 horas, no Ginásio de Esportes Romeu Filber, na localidade de Ferraz. Na oportunidade, manifestamos nossa consideração e agradecimento pelo forte apoio ao desenvolvimento cultural deste município, através do apoio a este e tantos outros eventos voltados à cultura, esporte, arte e lazer. Atenciosamente, William Cristiano Gomes Souza, representante da comissão organizadora. Temos também um ofício que se deu entrada recentemente na casa, remetido pelo presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Veracruz, Adriano Parnoff. Ao excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, aos ilustres senhores deputados federais e senadores da República. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Veracruz, por meio de seu presidente, vem por meio deste manifestar veementemente o seu repúdio à proposta de emenda constitucional PEC 66 de 2023, atualmente em tramitação no Congresso Nacional. A PEC 66 de 2023 representa um grave retrocesso para os servidores públicos municipais, especialmente para aqueles que, como no caso do município de Veracruz, Rio Grande do Sul, possuem um regime próprio de previdência. Ao interferir na autonomia dos regimes próprios de previdência dos municípios e estados, essa PEC não só impõe a adequação compulsória às regras previstas na Emenda Constitucional 103 de 2019, reforma da Previdência, como também exige a comprovação de reformas nesses regimes para que se adaptem às normas previdenciárias da União. Dentre os impactos mais prejudiciais aos servidores públicos municipais, podemos destacar: 1. Aumento da idade mínima para aposentadoria, o que prolonga o tempo de trabalho dos servidores e desconsidera as especificidades locais e regionais. 2. Elevação do valor das contribuições previdenciárias, penalizando financeiramente os servidores que já enfrentam uma carga tributária elevada. 3. Redução do valor final dos benefícios, o que afeta diretamente a qualidade de vida dos servidores ao final de suas carreiras, comprometendo o sustento de suas famílias e a dignidade da aposentadoria.
4. Eliminação da autonomia dos municípios e estados para legislar sobre seus próprios regimes de previdência, ignorando a realidade local e a capacidade de autogestão das entidades federativas. Em um cenário de reformas que afetam de maneira tão severa a vida de milhares de servidores públicos, é inaceitável que sejam impostas mudanças que não consideram a autonomia e discricionariedade dos entes federativos. Essa PEC desrespeita o Pacto Federativo ao abrigar municípios como Veracruz e adequarem seus regimes próprios às normas da União, sem levar em conta a particularidade e as condições locais. Por esses motivos, o Sindicato dos Servidores Municipais de Veracruz, por meio do seu presidente, requer o apoio de todos os vereadores, deputados e senadores para que se posicionem contrários à aprovação da PEC 66 de 2023. É indispensável que esta proposta seja rejeitada para preservar os direitos conquistados pelos servidores públicos municipais e garantir que o regime próprio de previdência gerido com responsabilidade e autonomia não seja prejudicado. Reforçamos a necessidade urgente de mobilização contra essa emenda constitucional, que trará consequências nefastas para a vida dos servidores públicos municipais de Veracruz e de todo o Brasil. Veracruz, 9 de setembro de 2024. Atenciosamente, Adriano Parnoff, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Veracruz, Rio Grande do Sul. Seriam estas as correspondências, senhor presidente. Agradeço ao vereador Silas pela leitura das correspondências. Passaremos neste momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Projetos de lei executivo número 134, 135 e 136/2024 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicita o vereador Luiz Carlos Souza que comunique os relatores para os projetos. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadora, as pessoas que se fazem presente aqui no plenário. Eu passo a relatoria do projeto 135 de 2024 ao vereador Silas, passo a relatoria do projeto 136 de 2024 para a vereadora Cira e eu assumo a relatoria do projeto 134 de 2024. Serei isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pelas indicações. Projetos de lei executivo número 134 e 135 para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao vereador Marcelo que comunique os relatores para os projetos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade que se faz presente hoje aqui, pessoal da prefeitura, membros do sindicato, né, e aos nossos assessores também. Um abraço especial ao amigo Jair, seu Tati também, que está aí nos acompanhando. Projetos de lei que deram entrada, então, o projeto de lei número 134, 2024, a minha pessoa, senhor presidente. Projeto de lei número 135, 2024, ao vereador Ludwig. E o projeto de lei número 136, 2024, ao vereador Goulart. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pelas indicações. Passaremos neste momento para a votação dos projetos de lei. Projeto de lei número 133/2024, que autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$ 335 mil e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos neste momento para a votação das indicações de pedido de providência. Indicação número 151/2024, de autoria do vereador Flávio Schink. Propõe, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente ao órgão competente, seja feita a instalação de uma faixa elevada de segurança ou quebra-molas na rua Intendente Kelser, em frente à House Beer Distribuidora. Coloca a palavra à disposição do vereador autor, o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vaneila, vereadora Cira, assessores da casa, seu Robelírio, o Adriano, presidente do sindicato dos servidores municipais, a Rude, também o Jair, que nos prestigiam esta noite aqui.
fomos contatados por moradores próximos da House Beer, relatando que é uma dificuldade nas horas de pique atravessar a rua em virtude de ir até a parada de ônibus que existe logo abaixo. Então, nos solicitaram um quebra-molas, uma elevada, para as pessoas diminuírem a velocidade, os motoristas diminuírem a velocidade nesse local. Então, estamos entrando com esse pedido e esperamos aí uma análise no Departamento de Trânsito, a possibilidade de implantar alguma faixa de segurança nesse sentido naquele local. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Flávio. A palavra ainda continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 152/2024, da autoria do vereador Flávio Sching. Propondo, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente à Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, estude a possibilidade de fazer a limpeza da valeta localizada no corredor de Beloni da Silva, em linha Henrique Dávila. Concedo a palavra ao vereador autor, vereador Flávio. É uma outra reivindicação, senhor presidente, de moradores daquela localidade, onde a gente andando pelo interior do município, nos solicitaram uma atenção naquele corredor, onde praticamente a valeta de esgoto que corre nessa valeta está praticamente tomada por vegetação e a água, qualquer chuvinha, ela começa a passar por cima da estrada. Então, além da limpeza dessa valeta, também solicitam uma reposição, um cascalho, para elevar um pouquinho o corredor, que também é conhecido como o corredor do Neto Carvalho. Então, fica logo abaixo ali da Vila Triângulo, em direção à linha Henrique Dávila. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Flávio. A palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 153/2024, de autoria do vereador Flávio Schink. Propondo, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente ao órgão responsável, estude a possibilidade de realizar a pintura de alguns trechos da faixa da ERS 409. Coloco a palavra à disposição do vereador autor, vereador Flávio. Não há interesse. Os demais colegas vereadores, se houver interesse, também não. Não havendo, então, manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados e contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 154/2024, de autoria do vereador Flávio Schink. Propondo, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente ao órgão responsável, estude a possibilidade de realizar melhorias no corredor PRIT. Coloco a palavra à disposição do vereador autor, vereador Flávio. Da semelhante forma, como foi falado do corredor do Neto, aqui no corredor PRIT também nos acionaram, pedindo umas melhorias, uma vez que os carros pequenos chegam a bater a parte de baixo do carro, em virtude das costaletas que se formaram com as chuvas, né, e também carro mais pesado passando para descarregar material de construção, andaram danificando a estrada naquele corredor PRIT. Então, se pede melhorias também, uma atenção especial para isso. Agradeço a manifestação do vereador Flávio. A palavra ainda continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Pedir providência número 036/2024, de autoria dos vereadores Vanilla Helfer e Martin Fernando Nilan. Propondo, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie um ofício ao Poder Executivo Municipal e, igualmente, ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, DAER,
para que realize a pintura da via entre Vera Cruz e Santa Cruz do Sul na ERS 412. Coloco a palavra à disposição da vereadora autora, vereadora Vanilla. Não há interesse? Não havendo manifestação, então coloco em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 037/2024, de autoria da vereadora Cira Maria Gassen Kaufmann. Propondo, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo solicite ao senhor prefeito municipal que seja encaminhada ao órgão competente a solicitação para a realização urgente de reparos no esgoto a céu aberto decorrente de vazamento da tubulação e a limpeza do depósito de lixo nas esquinas da entrada do Parque de Máquinas e da Rua Projetada 1, no bairro São Francisco. Coloco a palavra à disposição da vereadora autora, vereadora Cira. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora. Quero cumprimentar os assessores dessa casa, as pessoas que nos visitam, em nome do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, o senhor Adriano Parnov. Em relação a esse pedido de providência, eu também recebi da comunidade que reside na entrada da rua projetada, que dá acesso ao Parque de Máquinas, essa solicitação. Há uma tubulação onde está escoando esgoto e que, além de proliferação de mosquitos, também é um cheiro muito desagradável. E no outro lado da rua há um depósito de lixo que também teria que ser recolhido pelo mesmo motivo. Acumula lixo, acumulam animais e peçonhentos, inclusive, e também bastante mosquitos. Então, é essa solicitação que fazemos ao Executivo Municipal. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra ainda continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco o pedido de providência em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Devido a certa urgência do assunto, hoje abordado junto aos servidores públicos municipais, através do sindicato, nós já iremos votar a moção de repúdio, de número 005/2024, que faz referência, então, à PEC 66. De autoria, então, de todos os vereadores, Martin Nilan, Flávio Schink, Paulo de Oliveira, Vanilla Helfer, Gelson Moura, Silas Petri, Luiz Carlos Souza, Ludwig Conrad, Valceni Goulart, Marcelo Henrique de Carvalho e Cira Kaufmann. Propondo, após o ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo consiga em ato uma moção de repúdio ao Congresso Nacional e também a todos os deputados que possuem representatividade através de seus vereadores aqui, contra a proposta de emenda à Constituição PEC 66/2023, que trata da reforma da Previdência dos servidores públicos. Deixo a palavra à disposição dos colegas vereadores, se alguém quiser se manifestar. Vereadora Cira, está com a palavra. Tivemos uma reunião muito produtiva antes da nossa sessão com o presidente do Sindicato dos Municipários e também de quase toda a sua diretoria, colocando a cada uma das vereadoras, dos vereadores, a preocupação que o sindicato tem em relação à tramitação dessa PEC, que é uma emenda à Constituição. Quem acompanha um pouco a tramitação de projetos em Brasília, sabe que os projetos, ou eles tramitam de forma muito rápida, ou tem projetos que levam até anos para tramitar, serem votados na Câmara ou no Senado. E, da mesma forma, outra característica que os projetos têm é que os deputados podem apresentar emendas. Então, no jargão popular, se diz que, às vezes, um projeto, neles são inseridos jabutis. E é o que aconteceu com esse projeto aqui. Esse projeto, conforme a nossa moção, escrita por essa casa, ele tinha o objetivo de discutir, foi construído pela Confederação Nacional dos Municípios,
e ele tinha com o objetivo de orientar alguns municípios que ainda não tinham se adequado à reforma previdenciária lá de 2019, e tinha um outro objetivo também, que era possibilitar que municípios que estivessem em dívida com o INSS ou com os seus fundos, tivessem um prazo para poder corrigir os seus débitos, as suas dívidas. Ocorre que, no meio da tramitação desse projeto, então foram colocados tais de jabutis, e que eles prejudicam imensamente os servidores municipais no conjunto dos servidores municipais do Brasil. Porque a maioria dos municípios, e foi bem levantado pelo líder do governo na nossa reunião, que é o caso do nosso município, já fez a sua lição de casa, se adequou à legislação, mas outros não. E agora, aprovada essa lei na Câmara dos Deputados, todos os servidores serão prejudicados. De que forma serão prejudicados? Primeiro, aumento de idade para poder se aposentar, aumento do tempo de contribuição dos servidores. Hoje tem uma idade para se aposentar, tem um limite de contribuição, querem aumentar os dois, elevação dos valores de contribuição que eu já havia falado, e também a redução do valor lá na hora da aposentadoria, como já aconteceu muito com os servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Então, quero dizer que acho uma PEC muito ruim, foi modificada a sua necessidade. Vou votar, presidente, como todos já haviam manifestado anteriormente, também vou votar favor a essa moção construída pela Câmara dos Vereadores, e também assumo mais uma vez o compromisso de estar dialogando com os deputados e as deputadas do Partido dos Trabalhadores, lá na Câmara dos Deputados, para que esse projeto seja não aprovado na Câmara dos Deputados. É isso, presidente. Muito obrigada. Agradeço a manifestação da vereadora Cira e concedo a palavra ao vereador Valcir Goulart. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste presencialmente, presidente do sindicato, seu Robelido Tati Chucrismo, ao funcionário concursado, que eu não lembro o nome, ao Rudberto, ao jurídico da casa e aos assessores. Senhor presidente, eu quero, na minha manifestação, eu quero dizer que é vergonhoso a gente, quando nossos deputados, senadores, que a gente se esforça em colocar lá, e depois vem com uma PEC, um projeto desse, que vem destruir o direito dos funcionários públicos. É lamentável que se isso vem na calada da noite, que não se passe, que não tenha uma assessoria que possa passar para os municípios, para que os municípios fiquem sabendo, os vereadores, nós mesmos fomos pegos de surpresa a respeito disso, aonde, pelo que a gente viu, todos os senadores que não tiveram vergonha na cara e não pensaram no seu eleitor, não pensaram no povo que faz o município girar, e votaram a favor, e os que se absteram porque não têm coragem de ir para o debate e defender o povo. Agora, quero dizer que 2019, a gente lembra muito bem que entrou uma PEC. Aqui não estou aqui para culpar ninguém e sim cobrar. De que essa PEC entrou em 2023. A gente é cobrado. A gente é cobrado aqui, e eu quero dizer que quando vem um projeto do Executivo, para que a gente vote, a gente tem que analisar o projeto.
e ver se é viável, se vai prejudicar a comunidade ou não. Acredito que todos aqui analisam e vejam, porque a gente está aqui para defender quem nos colocou aqui, não para prejudicar. Agora, essa PEC entrou em 2023. Qualquer projeto que nós votar aqui dentro desse mandato de 2020 a 2024, é nós que somos culpados. Nós não podemos olhar para trás e dizer que entrou em 2019, ou culpar um governo. Sim, deputados e senadores que não tiveram vergonha na cara e não olharam para o povo. Eu acho que está na hora do povo abrir os olhos e ver na hora de votar. Porque tem muita lobo com pele de cordeiro, que na hora de pedir o voto, chega o mansinho, mas depois não estão nem aí para o povo. A gente está vendo que esse governo, além de querer destruir com o funcionalismo público, é imposto em cima de imposto, e o povo não aguenta mais. Isso está se tornando vergonhoso para o Brasil, um país do tamanho que é o Brasil, país rico, mas que quem tem que pagar, estão fazendo o povo pagar as mordomias deles lá, os caprichos, e quem está sofrendo é o povo. Então está na hora do povo reconhecer e olhar e votar naquele que defende realmente o povo. Ah, porque o cara é bonzinho, chegou na hora, abraçou, negativo. Olha o passado de cada candidato. Pesquisa. Está aí hoje, o Brasil é um país livre, que tu pode pesquisar qualquer um e pode ver o que votou, se foi a favor do povo ou se foi contra. Eu acho que está na hora do povo abrir os olhos e ver, porque do jeito que está, não dá mais nessas condições, que cada vez que inventa alguma coisa, quem sofre é o povo e o funcionalismo público. E eu, realmente, desde que eu entrei aqui em 2020, sou um defensor do funcionário público e vou continuar defendendo sempre. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Goulart. Concedo a palavra ao vereador Silas. Mais uma vez, uma boa noite aos colegas vereadores, a todos que nos assistem. Eu quero, de uma forma bem breve, parabenizar o presidente do sindicato aqui presente, que nos trouxe essa pauta tão importante, né? Onde tivemos, como a colega Cira falou recentemente, uma reunião com todos representantes do sindicato que vieram representar os nossos funcionários públicos, né? Frente a essa reforma que eles querem fazer, né, na Previdência. Dizer que para nós chateia muito, porque Veracruz é um município diferenciado, onde diversas gestões, como foi comentado dentro da nossa própria reunião, fizeram o seu dever de casa, né, com o fundo que é tão importante hoje para o nosso município, e dizer que, lamentavelmente, se essa PEC for aprovada, isso tudo pode vir água abaixo, ou seja, o município que se organizou e fez seu dever de casa vai estar sendo prejudicado por uma coisa né, que não deveria ser assim. Mas a gente está fazendo o nosso papel como legisladores, cada vereador, através de seus representantes, né, levando essa pauta para nossos deputados, que certamente todos já serão sabedores, né, do posicionamento aqui do nosso município. Né, a gente, através da bancada progressista, como falei na reunião, temos 3 deputados federais, a qual temos um aconchego muito próximo. E então estaremos fazendo nosso papel de apoio a todos os nossos funcionários públicos e dizer que essa gestão, reforçar, essa gestão de vereadores sempre foi muito ativa nas causas da nossa comunidade, embora visto por muitos outros, né, uma gestão talvez um pouco diferente, mas a gente sempre esteve aberto ao diálogo com todas as causas, né, sendo parceiro e agilizando. Hoje não foi diferente, quando uma moção acabou de entrar hoje, né, e a gente poderia estar votando só na semana que vem, mas não, a gente acelera o processo e de imediato também já faz a votação para que a gente não perca tempo, né, e essa informação chegue o quanto antes aos nossos representantes. Então, parabenizar o trabalho do sindicato, né, que, como tu comentou, tiveram toda a burocracia de estar legalizando, dizer da importância que vocês têm de estar representando os nossos funcionários, e nós, como representantes também aqui do povo, estar sempre ao lado de vocês para estar apoiando na causa que a gente entende justa, né, e necessária, e esperamos que nossos representantes possam fazer também a sua parte, contribuindo para que essa PEC não seja aprovada. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Silas pela manifestação e concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras,
as pessoas que nos assistem aqui, senhor Robelírio, o Rude, né, e presidente do sindicato, o Adriano Parnos, né, e sua diretoria que esteve aqui, nos trazendo essa moção de repúdio, bem como o colega Silas falou, já aceleramos o processo para votar logo, devido à urgência, Rude. E aqui já foi, isso já está na imprensa, já saiu no portal Arauto, onde acabo de receber também já o pedido de um marido de uma professora que pediu para nós darmos um apoio. Digo, de nosso apoio já foi dado incondicionalmente a essa PEC, todos os colegas já se manifestaram positivamente, né, do apoio para que esse projeto não continue, que seja que não seja votado da forma como está. E ele me passou uma sugestão aqui, presidente, que talvez possa ser até mais viável do que continuar. Ele diz o seguinte: talvez alterar o texto para voltar ao Senado, para pressionar os senadores, que são menos pessoas a serem abordadas. Então, não sei se, de repente, é possível, Adriano, mudar o texto, uma emenda, alguma coisa no texto, Cira. Não, acho que não é possível, né? É uma sugestão para, de repente, voltar aos senadores, que são menos, né? Então, eu não tenho conhecimento se é ou não possível, mas é uma sugestão que foi dada agora, que me chamou no WhatsApp, né? Mas, enfim, a gente está aqui para somar força para que isso não seja aprovado da maneira que está sendo apresentado. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Flávio. Concedo a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, apenas manifestar o meu apoio ao sindicato, ao funcionalismo público, né? O que tiver ao alcance de mim como vereador, como munícipe, irei fazer também, visando que a PEC 66 ela não dê seguimento, pelo menos não da maneira que ela se encontra hoje, pois a gente sabe que Vera Cruz, como disse Luiz, fez seu papel de casa, como disse o vereador Silas também, e hoje nós temos uma saúde financeira, né, no nosso município, que permite que sim consigamos seguir trabalhando como se está aí. Tá? Uma mudança agora é prejudicial para o funcionalismo público e terá, de minha parte como vereador, todo o apoio, deixo aqui manifestado ao presidente dos sindicatos, farei o possível, conversando com os nossos deputados também, tentando sensibilizá-los para a causa. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Marcelo. Concedo a palavra ao vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste essa noite aqui nessa casa, nosso colega o Rude, também nosso presidente Adriano, seja bem-vindo, importante essa tua manifestação junto a nós aqui, Adriano, também, o senhor Robelírio Tati, o Crismo e os assessores dessa casa. Eu estava antes acompanhando o meu colega vereador Goulart, a gente fica indignado, Goulart, porque logo ali na frente eles vão vir aqui fazer campanha e pedir o apoio, e a gente como servidor público, a gente hoje, se vai se aposentar, eu sei que a irmã de um colega meu encaminhou a documentação da aposentadoria da irmã do Fefe, todo mundo conhece, e aí eles estavam tristes e também foram atrás para se informar. Hoje, a gente só recebe 80%, não é mais 100%, Valério. Quando você sair de lá da prefeitura, quando eu sair, quando o colega Marte, também a todos os nossos servidores, só recebe 80%. E eles querem ainda piorar um pouquinho mais, ainda querem que tu fique até não sei quantos anos. Que nem hoje, eu sou um cara que tem 45 anos, tenho 30 anos já de contribuição. Preciso no mínimo mais 15 anos para daí pensar em me aposentar, porque esses caras lá em cima estão sentados na cadeira, inventando moda para ralar todo mundo. Então, vocês podem ficar tranquilos, da minha parte, sempre terão meu apoio, podem contar comigo sempre aí, e vamos lutar junto aí. Seria isso. Um abraço. Agradeço ao vereador Paulo pela manifestação. Não havendo mais interesse, então coloco a moção de repúdio número 005/2024 em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado, então, por unanimidade. Não temos nenhum vereador inscrito nos assuntos pessoais, então, sendo este o último ato desta sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 16 de setembro de 2024, às 18 horas.
Com a bênção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária.